Então, depois desse convite para vocês se tornarem membros, vamos falar sobre a COP30, que acontece em Belém. Inicialmente acontece a cúpula de líderes, depois a conferência em si, de fato, começa na semana que vem. Eu queria trazer um retrospecto, porque essas discussões climáticas, elas ganharam muita força nas últimas décadas, depois da Rio 92, quando foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, e a COP é a Conferência das Partes. Então, a própria sigla significa Conference of Parties. Então, é uma conferência que acontece anualmente para tentar implementar decisões e mudanças e ações dos países que fazem parte dessa convenção da ONU e que tentam concretizar essas metas aí que são discutidas anualmente. Aí, falando sobre algumas das principais decisões que já aconteceram desde a criação dessa convenção quadro, que aconteceu no Rio em 92, houve em 97 o protocolo de Quioto, que foi o primeiro acordo falando sobre redução de emissões de gases do efeito estufa, o Acordo de Paris, que é o mais importante, que colocou o limite de aquecimento do mundo a 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. Depois teve o Acordo de Glasgow em 2021, na Escócia, que também reforçou essas metas do Acordo de Paris. E em 2022 foi aprovado na COP27 no Egito o financiamento para países mais vulneráveis, afetados pelas mudanças climáticas. Ontem, o William Vac estava até discutindo, o Lorival também estava participando, sobre como, então, a COP é como se ela voltasse às origens, né? Então, ela surge no Brasil, a partir dessa convenção de 92, da Eco 92, da Rio 92, e agora volta às origens, a Belém, primeira COP realizada na Amazônia, e com uma grande diferença. Quando a COP foi criada, ela foi criada num contexto de dividendos da paz, no pós-Guerra Fria, havia um consenso ali, uma harmonia dos países para tentar salvar o planeta, e agora, segundo a avaliação do VAC, quero saber o que Lorival e Américo também acham, ele fala que Belém é um novo símbolo, mas agora de um mundo em desordem. Isso fica muito claro com a ausência da China e dos Estados Unidos. Então, ele fala que a transição energética se tornou um problema, que também muitos países voltaram a pensar em investimentos sobre combustíveis fósseis, inclusive o Brasil, com a exploração de petróleo no Foz do Amazonas, ali na margem equatorial. Queria saber, vou começar pelo Lorival, depois eu vou passar para o Américo, que também vai trazer um pouco do que ele está vendo aí no Marrocos, mas, Lori, o que sobra, na sua opinião, dessas conferências são só os rituais de fato, ou você acha que existe alguma ação prática que traga de fato mudanças em relação ao clima? Bem, não, eu acho que existem iniciativas concretas, sim, que ficam além das expectativas e também além das necessidades que a ciência aponta com relação à contenção do aquecimento global. Então, é uma visão que eu tenho, uma visão, como sempre, eu busco uma visão equilibrada, né, e realista. Nesse sentido, eu acho bem interessante essa iniciativa do Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, que o governo brasileiro criou, porque ele tem um componente de ganho, né? Ele é um endowment, um fundo que pode gerar lucros, né? Então, a composição dele é de 25 bilhões, a pretensão, né? A meta, 25 bilhões de governos, mas 100 bilhões de investidores privados que, com isso, recebem títulos e que podem ter um rendimento, né? Podem ter uma valorização de juros mesmo. Então, acho que é uma fórmula criativa destinada às florestas tropicais que são um dos componentes fundamentais da manutenção da umidade no planeta, da chuva e também de evitar um aquecimento ainda maior, né? De fato, do ponto de vista geopolítico, nós estamos num momento que não favorece iniciativas que envolvem tanto a transição energética quanto o financiamento climático, porque os principais poluidores, a China, os Estados Unidos,
a União Europeia e também, por outros motivos, a Índia e a Rússia estão em contextos geopolíticos que dificultam. Então, explicando, né? Ontem, o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, deu uma entrevista ao Financial Times, na qual ele disse que a China vai ultrapassar os Estados Unidos na inteligência artificial, porque a China tem uma disponibilidade de energia barata para os data centers que os Estados Unidos não têm, ou até energia de graça para os data centers, e também porque, e aí ele estava bravo, na verdade, porque o Trump, na negociação com a China, manteve as restrições do acesso chinês aos chips mais sofisticados da NVIDIA, né? E ele acha que isso só vai incentivar a China a apressar a sua criação de máquinas de nanoimpressão em litografia a laser para imprimir esses chips mais avançados. E é o que está acontecendo realmente. Os Estados Unidos estão nessa corrida com a China, né? E isso envolve energia, e os Estados Unidos se tornaram uma potência do petróleo, do óleo e gás, né? Graças à exploração do fracionamento das rochas de xisto. E o presidente Trump tem uma ideologia, uma visão ideológica que coloca em dúvida a necessidade da transição energética. A União Europeia está tendo de abrir mão do óleo e gás da Rússia, que era o seu grande fornecedor, e a Rússia, por sua vez, está numa batalha existencial, que foi colocada assim por ela mesma, né? O Vladimir Putin colocou a Rússia nessa situação por razões políticas, mas é o que está acontecendo. A Índia está sendo pressionada a abandonar o óleo e gás russo, mas é um país que está priorizando o seu próprio crescimento. Ela tem metas para a redução do componente fóssil na geração de energia elétrica, mas essas metas elas são bastante brandas, porque a prioridade da Índia é o próprio crescimento econômico. A União Europeia também está tendo de destinar muitos recursos para a defesa, né, para substituir o guarda-chuva americano, que está sendo fechado, retirado. Então, é um conjunto de coisas, e tem mais um aspecto político também. O crescimento das forças nacional-populistas, conservadoras, em toda a Europa, que são contra esses investimentos, né? Então, e aí mesmo os governos que não são dessa corrente precisam fazer frente às pressões políticas, à competitividade eleitoral que essas teses representam, porque são muito populares as teses que dizem não, vamos priorizar o nosso bem-estar e esse negócio de mudança climática é bobagem, né? Então, são muitos fatores que levam a uma dificuldade, porque a diplomacia ambiental ela é uma diplomacia de incentivos recíprocos, porque ela reduz a competitividade das indústrias e dos setores. Então, se um não faz, o outro tende a não fazer também. Muito bem, acho que no momento de tensões elevadas é um assunto que acaba ficando em segundo plano. Acho que a gente, não sei se o Américo saiu, temos o Américo, ótimo. Américo, ótimo. Você já cobriu algumas COPs, queria que você falasse um pouco sobre essas coberturas e qual a diferença que você vê das COPs que você cobriu para essa em Belém. E até tem uma pergunta aqui, curiosa, do João Sério, ele perguntou como foi a alimentação na edição passada. E o Israel perguntou, além do TFFF, houve alguma outra iniciativa de alto impacto a sair da COP? Vamos lá, então antes de responder essas duas perguntas, eu queria colocar algum histórico. Eu cobri de fato as 3 últimas COPs, mas eu me lembro, você estava descrevendo aí a reunião da Rio 92.
Eu não estive na Rio 92, mas eu editei o material da Rio 92 na redação. Na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, então eu acompanhei aí de mais ou menos perto, e mais recentemente de muito perto, em loco, muitas dessas discussões sobre o combate às mudanças climáticas. Então, lá na Rio 92, a gente viu nascer todo esse arcabouço. E eu entendo a frustração de muita gente que acha que tem muita discussão e tem pouco avanço. Mas eu discordo disso se você levar em consideração tudo o que aconteceu desde dessa primeira grande reunião de cúpula que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com a presença, na época, dos principais líderes globais. Inclusive, foi um evento no Rio de Janeiro, né? Tivemos que colocar exército, forças armadas nas ruas. Pela primeira vez, o Brasil estava recebendo aqueles líderes de tantos países que chegaram à conclusão de que era necessário começar a agir para preservar o meio ambiente, para combater as mudanças climáticas, para combater a destruição aí desse planeta. E, embora eu também concorde que o processo é mais lento do que a gente esperava, que gasta-se uma energia enorme para resultados que poderiam ser mais rápidos, eu acho que houve avanços muito marcantes, muito importantes neste processo. O problema é que, como tudo, no final das contas, especialmente na geopolítica, na geoeconomia, que a gente fala tanto aqui também, as coisas vêm em ciclos. Então, tivemos a Rio 92, que foi o começo de tudo, ali todo mundo achava que precisava ser feito alguma coisa, começou-se a discutir, criou-se a Convenção Quadro. Depois, você teve alguns avanços que foram muito importantes, como o Protocolo de Quioto, que era um protocolo que forçava os países a adotarem certas medidas, aí você teve um refluxo daquilo. Então você vai, volta, tem avanços e tem alguns retrocessos. O Acordo de Paris foi um grande avanço. E nós temos aí várias medidas que são muito importantes, mas que precisam ser implementadas com mais força. Então, por exemplo, você mencionou lá em Sharm el-Sheikh, que foi a primeira COP que eu cobri de fato no local, lá no Egito. Teve a criação do Fundo de Perdas e Danos, que foi muito importante. É preciso que se tenha mais dinheiro, que os países coloquem mais dinheiro, tem muitas coisas. E em Dubai houve ali pela primeira vez a menção de que o mundo precisa começar a abandonar os combustíveis fósseis. Só que nós temos, nesta COP, nós vamos ter e aí já começando a responder, nós vamos ter um grande marco, que é justamente isso que o Lorival vinha detalhando, que é o Fundo para as Florestas, o TFFF, Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, ou Iniciativa para as Florestas Tropicais para Sempre, que é um mecanismo que foi defendido e criado pelo Brasil, com um empenho enorme da ministra Marina Silva, por exemplo, que é um excelente mecanismo. É um mecanismo capitalista, financeiro, para você manter as benditas florestas em pé, para você valorizar as florestas em pé. Note, não é diminuir o desmatamento das florestas, é mantê-las em pé e, através de mecanismos capitalistas, com investimentos, com lucros, você manter isso e, inclusive, destinar cerca de 20% para as populações que mantêm as florestas. Então, nós temos várias iniciativas que são muito positivas, e é muito positivo que o Brasil esteja fazendo essa COP 10 anos depois do Acordo de Paris, mais de 30 anos depois da Rio 92, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque sai essa questão das florestas, isso é muito importante, é simbólico que isso aconteça na Amazônia, apesar de todas as dificuldades que a gente teve e discutiu, preço de aluguéis, várias coisas assim, é um sucesso que ela esteja acontecendo, e isso dá mais peso para o Brasil. E se o Brasil tem um ponto no tabuleiro geopolítico internacional que ele pode, de fato, ser um líder, é nessa questão. Tem um monte de contradições. O governo brasileiro acabou de autorizar, aí, por exemplo, a exploração de petróleo na margem equatorial. Aí o presidente Lula vai lá e faz um belíssimo discurso apontando para a direção certa, falando que precisa parar de usar petróleo. Então, tem duas questões em toda a COP que são as questões fundamentais, e é por isso que eu reconheço a frustração das pessoas, porque nessas duas a gente não tem os comprometimentos que são necessários. Primeiro, quando, afinal de contas, o mundo vai dizer vamos parar de usar combustíveis fósseis? Tem que dar uma data. Pode ser 2060, 2070, 2000, não sei quanto, mas tem que ter, porque senão você vai ficar nesse processo. Claro,
A economia precisa apresentar as alternativas, está começando a apresentar, não estamos ainda na escala que seja necessário, mas precisa ter uma conversa mais séria ali, não só falar, gostaríamos de parar de usar o petróleo um dia. Então temos que começar a agir. Isso eu concordo. E o outro ponto e a gente até estava brincando aqui antes, né, com relação ao fundo que alguns países ofereceram para as florestas. O mundo desenvolvido, o mundo mais rico, que é o que mais poluiu, o que mais emitiu os gases de efeito estufa, que é mais responsável pelas mudanças climáticas, tem que finalmente pagar pelo que fez, pagar e ajudar os países que não vão ter recursos a combater as mudanças climáticas. São essas duas grandes questões. E a gente acaba não tendo todo o progresso que a gente queria. O mundo desenvolvido já chegou a prometer entregar 100 bilhões de dólares por ano. Nunca cumpriu a promessa. Agora dizem que precisa de 1 trilhão e 300 bilhões. Também não vão chegar nesse número. Então, enfim, é por causa disso que a gente tem todas essas frustrações. Mas eu acho que se você pegar o efeito histórico de todas as COPs, desde a Rio 92, tem muita coisa positiva, tem muita coisa aí que funcionou, só que não na velocidade que a gente gostaria. Para responder as perguntas rapidamente, essa questão do preço da comida nas COPs, toda uma coisa. Parece que estão vendendo coxinha a R$45 em Belém. O Naka falou de um pedaço de pizza. Não, uma pizza deve ser individual por R$100. Então, não dá, né? É um assalto. Vamos usar isso para proteger as florestas? É isso? Estou pegando esses R$100 para salvar a árvore na Amazônia ou alguém está lucrando nesse processo? Alguém está lucrando nesse processo. Agora, precisa lembrar, esse é um processo que é organizado pela ONU, fundamentalmente, tem todo um processo ali, que, claro, o país sede também tem participação nisso, e aparentemente é um sistema em que quem ganha a concessão para fazer isso é aquele que entrega mais para a organização do evento. A ONU, o Brasil, quem tiver a ler. Toda a COP é isso. Teve uma COP interessante que foi lá no Egito, em Sharm el-Sheikh, que teve uma rebelião. Por quê? Tudo era caro, não tinha muita coisa, o ar-condicionado não funcionava no Egito e a internet era uma tragédia. Não sei se está funcionando lá em Belém ou não. Teve quase um protesto. Resultado da organização egípcia, distribuiu Coca-Cola de graça para todo mundo. Os preços continuaram altíssimos, mas todo mundo bebia Coca-Cola. Todo mundo tinha Coca-Cola de graça. E a outra pergunta eu esqueci. A Coca-Cola era com gelo? Importante. Isso era muito importante também. No começo, quando começava a distribuir de manhã, era com gelo. De tarde já estava tudo quente, não adiantava nada. Aí já era criaram outro problema. Tinha problema no banheiro e tinha que beber refrigerante quente. Aí não dá. E a segunda pergunta eu não me lembro. Pri, então, desculpa. O Israel tinha perguntado também se, além do TFFF, se houve alguma outra iniciativa de alto impacto a sair da COP30. Nem começou a COP, né? Nós Exato, estamos falando da reunião dos líderes, que sempre acontece durante as COPs. Essa é um outro jeitinho brasileiro, né? Porque não tinha acomodação para todo mundo durante a COP, porque todos os preços eram absurdos, etc. E tal. Belém é uma cidade relativamente pequena, embora mereça fazer, e está fazendo com méritos a COP, mas o governo brasileiro resolveu fazer a cúpula, ou seja, os chefes de Estado antes. Então, a gente não tem ainda os resultados da negociação. Não é ideal, o governo fala que, não, mas é legal fazer diferente, porque assim você permite mais tempo para os negociadores. Não é o ideal. O ideal é que a COP aconteça, que os chefes de Estado estejam durante a COP, inclusive expostos à pressão das organizações da sociedade civil. Porque esse o grande negócio da COP é o acesso que as pessoas têm aos chefes de Estado. Literalmente pegam eles pelos corredores, por exemplo, cara que tem segurança e tal, mas você consegue colocar a sua demanda ali. Acho que falei demais, mas enfim.